Bem-vindos ao terceiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. A edição deste ano é dedicada à escritora Agostina Bessa Luís, cujas comemorações do centenário do nascimento, ocorrido a 15 de outubro de 1922, em Vila Miã, Amarante, em Portugal, se estenderão até ao próximo ano. A Embaixada de Portugal em Caracas une-se a esta efeméride tão importante para a língua e para a literatura lusófonas. A obra que Agostina Bessa Luís nos legou é um monumento de genialidade que inovou e alterou o panorama da literatura que usa a língua de Camões. Agostina Bessa Luís, que nasceu há apenas 100 anos, um lapso de tempo que é curto quando visto pelo prisma da história, passou rapidamente a fazer parte integrante da cultura lusófona de um modo tão íntimo que já se tornou hábito referirmos-nos a ela apenas pelo nome próprio, Agostina. Agostina é uma das escritoras mais singulares e fascinantes da literatura portuguesa do século XX. É autora de uma vasta e diversa obra literária composta por romances, contos, biografias, peças de teatro, ensaios, livros infantis e de memórias. Viveu momentos cruciais de mudança na história de Portugal e na história universal. Ler um livro de Agostina é um exercício contínuo de filosofia, de encontros e reencontros com os nossos mais íntimos pensamentos. É o que acontece quando a escritora nos fala do papel da memória na nossa existência. O que melhor fixamos é o que amamos, escreveu ela com toda a simplicidade de quem levanta um véu sobre uma verdade que de outro modo poderia passar despercebida. O terceiro encontro virtual de escritores lusófonos realizar-se-á de 26 a 30 de dezembro e será transmitido pelos canais da Coordenação de Ensino de Português na Venezuela e do Correio da Venezuela. Também poderá ser visto através da página de Facebook da Embaixada de Portugal em Caracas. Este evento conta com o apoio da Embaixada de Portugal, do Instituto Camões, da Coordenação de Ensino de Português da Venezuela, do Instituto Português de Cultura, do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas no Brasil, do Correio da Venezuela e do escritor moçambicano Delmar Gonçalves, que tem dado um valioso apoio através dos contactos que tem facilitado com alguns escritores lusófonos, entrevistados em anteriores edições deste encontro, assim como na edição de hoje. A ele, como a todas as instituições que referi, o meu sincero agradecimento por contribuírem de modo tão importante para esta atividade que pretende dar a conhecer o riquíssimo património literário de língua portuguesa de diferentes continentes e contextos culturais diversos. A língua portuguesa é um fator simultaneamente de diversidade e aglutinação de uma identidade multicultural única, o mundo lusófono. Os escritores que este ano foram convidados revelam-nos experiências diferentes, refletidas nas páginas das suas obras. No entanto, todos eles têm um elemento em comum, a língua portuguesa. No encontro deste ano, teremos a oportunidade de ouvir e falar com o jovem escritor português Afonso Reis Cabral, vencedor do Prémio Leia em 2014, com a Cátia Bandeira de Melo Gerlach, escritora brasileira que em 2018 foi galardoada com o Prémio Escritora Sem Fronteiras do Brasil. Com o poeta e escritor moçambicano Carlos Paradona Roque, atual secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos, e com o historiador e escritor macaense Jorge Alberto Rangel, atual presidente do Instituto Internacional de Macau. Iremos também ter o prazer de conversar com Maria Fátima Marinho, uma das maiores especialistas da obra de Agostina, docente da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e autora de várias obras na área do estudo da literatura portuguesa. Na Venezuela,
onde existe uma grande comunidade portuguesa e onde o ensino de português se encontra em expansão, com cada vez mais escolas a ensinar a língua a um número de alunos que não para de aumentar, este evento pretende divulgar o valor que o português tem na atualidade e, sobretudo, a importância que terá no futuro dos jovens e do mundo. Este ano foi especialmente produtivo para o ensino de português na Venezuela, onde, hoje em dia, contamos com mais de 9.500 alunos que aprendem a língua de Camões, dos quais aproximadamente 8.900 no ensino oficial, distribuídos por mais de 30 escolas. Cerca de 110 alunos têm aulas de português em regime extracurricular nas escolas venezuelanas. Por sua vez, as associações da comunidade portuguesa desempenham um papel insubstituível e de crucial importância, ensinando português a mais de 470 alunos na Venezuela. Queridos amigos, este terceiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela procurará celebrar um dos mais extraordinários, admiráveis e belos frutos que a nossa língua nos proporciona: a literatura que nos fala na língua de Camões e na língua de Agostina. Espero que possam desfrutar e aprender com o que estes autores nos contarão e que será certamente uma homenagem muito especial à lusofonia. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Meu nome é Rainer Sousa, sou o coordenador de ensino português aqui em Caracas, na Venezuela, Embaixada de Portugal, e é para nós uma honra novamente estar este ano consecutivo no terceiro encontro virtual de escritores lusófonos na Venezuela. Este ano o encontro é dedicado a homenagear uma escritora portuguesa já falecida, Agostina Bessa Luís, e temos o prazer de ter connosco a professora doutora Fátima Marinho, da Universidade do Porto, da Faculdade de Letras. Muito obrigado, doutora Fátima, por ter aceito este convite da nossa parte Embaixada de Portugal. Obrigada eu pelo convite que me fez, é um prazer estar aqui e é um prazer poder conversar um pouco sobre uma escritora portuguesa e com os estudantes e o público em geral da Venezuela e da América do Sul. Obrigado, doutora Fátima. Vou apresentar a doutora Fátima, é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde leciona literatura portuguesa desde 1976. Doutorou-se em 1987 com uma tese sobre o surrealismo em Portugal. Nos últimos anos tem-se dedicado a estudar as relações entre a literatura e a história nos séculos XIX e XX. No âmbito da cooperação internacional do ensino da língua e cultura portuguesas, foi docente do doutoramento em literatura portuguesa na Universidade de Eötvös Loránd, em Budapeste, na Hungria, e foi colaboradora do Departamento Português da Universidade de Belgrado. Tem ocupado diferentes cargos. Entre 2014 e junho de 2018 foi vice-reitora da Universidade do Porto para as Relações Externas e Cultura, e membro do Conselho de Administração da International Association of Universities desde novembro de 2016. Tem sido parte do júri em 11 prémios literários, destacando-se nos anos 2007 e 2008 o Prémio Camões e de 2019 a 2021 o Prémio Imprensa Nacional Casa da Moeda Ferreira de Castro como membro indicado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Participou com comunicação em inúmeros congressos e fez conferências e cursos em várias universidades portuguesas e estrangeiras. Muito bem-vinda, doutora Fátima, e novamente muito obrigado por ter aceito o convite. E como eu disse há pouco, a homenageada este ano, no ano passado foi o José Saramago, este ano é a nossa escritora Agostina Bessa Luís. Devo dizer que conheço a autora. Lembro-me que, estando eu no liceu em Portugal, nós estudávamos aquele clássico dela chamado A Sibila, que é um livro lindíssimo. E bom, gostaria de começar com uma pergunta que sempre faço aos convidados, pedir que fale um pouco de si, onde nasceu, onde cresceu, etc.
Boa tarde em Portugal, bom dia, boa noite. Eu nasci no Porto, cresci no Porto, estudei no Porto no primário e no secundário, depois fui estudante da Faculdade de Letras do Porto, onde leciono até hoje. Doutorei-me, como já disse, com uma tese sobre o surrealismo em Portugal, depois tenho-me dedicado às relações entre literatura e a história, e tenho-me dedicado também muito, eu dediquei-me agora um pouco menos, mas às relações da Universidade do Porto com outras universidades estrangeiras, criando protocolos, criando memorandos de entendimento, a fim de tornar mais fácil a mobilidade, quer de estudantes, quer de docentes, entre o Porto e o mundo. Parece muito importante ter a interferência, poder conhecer outras culturas, outros países, outras formas de estar, outras formas de ensino. Para mim sempre foi aliciante ensinar, nunca ensinei, mas fiz muitas conferências em muitos departamentos de português, de espanhol, de francês e até de inglês pelo mundo fora, e acho essa experiência muito interessante. E quando estava na reitoria tive a oportunidade de desenvolver essa ligação da Universidade do Porto, não só na área das letras, claro, na área de toda a universidade, mas também na área do português, e de procurar que o português, que é a quinta língua falada no mundo, se torne uma língua estudada, respeitada, e que não fica nada a dever ao inglês e ao espanhol, que são também outras línguas europeias muito faladas no mundo. Foi dito aqui, por um lapso meu, que eu fazia parte do Conselho de Administração da International Association of Universities, fiz na verdade até outubro, esqueci-me de... Agora já não. Mas porquê que, agora não, saí em outubro, mas porquê que eu chamo isto? Não, isso não era importante se não fosse aquilo que eu vou dizer. Consegui ser substituída pela Associação das Universidades de Língua Portuguesa. Isso é que me parece muito importante. Portanto, eu estava lá na altura, fui como vice-reitora da Universidade do Porto, depois, entretanto, acabei o mandato no Porto, por causa da pandemia, não houve eleições na IAU e o nosso mandato foi adiado. Mas nas eleições deste ano, em vez de ficar uma pessoa de uma universidade portuguesa ou outra qualquer, está neste momento lá a Organização das Universidades de Língua Portuguesa, e isso é que eu acho muito importante, porque vão ter uma voz, uma grande voz nesta associação, que é de todo o mundo, das universidades de todo o mundo. Não sei se quer que diga mais alguma coisa. Interessante. Não, é suficiente. Fátima, como é que foi que se interessou pelo estudo da literatura? E o que é que atrai na literatura que a motivou a especializar-se nessa área? Sim, isso vem do tempo do liceu e da área. Quando eu estudei era um pouco diferente de agora. Quando eu estudei, isso chegava-se ao antigo quinto ano, que é hoje o nono, era necessário, e era mais precoce a escolha, porque sobretudo na área das letras a escolha já era bastante orientada e dependia muito do curso que nós queríamos seguir. A linha, na altura havia linhas, a linha A, a linha B, enfim, até a linha H para a sequência no ensino superior. Eu comecei a gostar de literatura, olha, por influência de uma professora que tive quando tinha 14 anos, 13, 14 anos, andava eu no antigo quarto ano, atual oitavo, e gostava muito das aulas dela, comecei a interessar muito por literatura, gostei muito dos Lusíadas, depois quando li a seguir, e acho que foi isso que começou aí o meu interesse pela literatura e pela área das românicas, porque eu fui naquela altura, era assim, para o curso de Filologia Românica, que era sobretudo português e francês. Foi aí que começou o gosto da literatura, depois também da literatura francesa e de qualquer tipo de literatura, mas foi realmente que começou no liceu. Claro. E como foi que achou ou se encontrou com a obra da Agostina Bessa Luís? Olha, eu conhecia a Agostina Bessa Luís muito bem, pessoalmente. O meu marido, que também foi professor na Faculdade de Letras e já está aposentado há uns anos, jubilado há uns anos, o meu marido conhecia bem a Agostina, era visita de casa. Portanto, eu conhecia muito bem a ela, ao marido, à filha, uma das netas foi minha aluna,
Portanto, aliás, a casa da Agostina é pegada à Faculdade de Letras do Porto, é vizinha, é mesmo ao lado. Portanto, a relação com a Agostina foi uma relação natural. Depois também quem se interessa por literatura portuguesa dos séculos XIX e XX, como é o meu caso, não podia interessar-se sem conhecer a Agostina. Eu leciono literatura portuguesa dos séculos XIX e XX, são várias unidades curriculares, mas assim, de uma forma geral, há muitos anos, e como é evidente, eu comecei a ler a Agostina, comecei-me a interessar, comecei a achá-la uma escritora fascinante, um pouco desconcertante às vezes, e isso fez-me criar o gosto por ela, o gosto pela sua obra, e considero que é uma das grandes escritoras portuguesas da atualidade. Uhum. Fátima, usou agora um adjetivo desconcertante. Porquê? Usei de propósito, porque eu acho que a Agostina, se nós a lermos bem, se nos habituarmos a ler muitas das... O que ela diz, muitas vezes é desconcertante, não deixa de ser certeiro, não deixa de ser arguto, mas às vezes é bastante desconcertante. Por exemplo, aquilo que ela diz sobre o homem e a mulher, as relações homem-mulher, sobre os vários tipos sociais, as sociedades, a análise que ela faz da sociedade, normalmente aqui mais da sociedade do Norte. Ela era uma mulher do Norte, não é? Nasceu em Vilamiã, Amarante, depois viveu no Porto, viveu na Póvoa de Varzim, viveu no Porto, viveu também em Coimbra, mas menos tempo. Viveu no Porto muitos anos, acho que, como eu digo, colada à Faculdade de Letras, portanto viveu no Porto muitos anos, mas a sociedade do Porto, a sociedade norte de Portugal, ela conhecia muito bem e ela não tinha papas na língua, se podemos usar esta expressão mais coloquial. E realmente muitas das coisas que nós às vezes lemos, parece assim fica um pouco desconcertada, mas depois vê, ela tem razão, só que é dito de uma forma às vezes tão irónica, às vezes tão crua, ou às vezes até tão sarcástica por um lado, engraçada por outro, que nos leva a ter esse sentimento, às vezes um certo desconforto, que no fundo se torna em conforto, começa, quer dizer, primeiro estranha e depois entranha, não é como se dizia da Coca-Cola. Claro. Primeiro nós podemos estranhar, podemos não aderir tão bem, eu sei isso, vejo isso nos meus estudantes. Às vezes eles dizem, a Agostina Bessa Luís, eu li a Sibila quando andava no liceu e aquilo... Como há bocado. Sim, como eu disse. Todos nós temos esse contacto. Eu não, porque no meu tempo não se estudava Sibila nenhuma, não é? Assim, quando eu andei no liceu acabava sem Canilo Castelo Branco, essa de Queiroz, não se estudavam os contemporâneos, porque eu entrei na faculdade em 1971 como estudante, claro. Evidentemente que era mesmo na faculdade estudava-se pouco. Agora, os estudantes atuais, os meus alunos atuais, eles agora também já não estudam a Sibila, já mudou. Estudaram no seu tempo, estudaram... Nos anos 90. Nos anos 90, exato. Estudava-se. Depois eu estive uns anos afastada do ensino, quando fui diretora da faculdade e quando fui vice-reitora. Portanto, eu estive quase 15 anos, entre uma coisa e outra, fui presidente científico, com poucas aulas. E agora voltei e já percebi que eles já não leram a Agostina. Percebi agora que eles agora já não dão a Agostina no ensino secundário. Mas realmente não sei, a adesão não era muito grande. A adesão dos estudantes não era muito grande, porque ela não é muito fácil de ler. Exatamente, porque muitas vezes o discurso é intrincado, é preciso ler com atenção, é preciso ler preparando-se. E os jovens de 16, 17 anos hoje, às vezes estão mais... virados para outras coisas. Virados, exatamente. Os interesses são outros. E é preciso nós mostrarmos-lhe como é que o interesse pode mudar. E às vezes isso não é muito fácil com os jovens adolescentes. É mais fácil talvez na faculdade. Sim. Fátima, acha que ela retratou de uma forma... Ela não percebi, desculpe. Acha que ela retratou de uma forma bastante peculiar a sociedade rural portuguesa do Norte? Tratou a sociedade rural portuguesa e a sociedade urbana. Ela conhecia bem a sociedade rural, porque ela nasceu em Vilamiante, depois veio para a cidade, mas depois esteve doente, foi mandada para a casa de uma tia, portanto ela viveu bastante tempo em ambiente rural e ela conhece e ela não tem ilusões. Quando eu digo não tem ilusões, quer dizer, ela vê a parte melhor, mas também a parte pior, a parte perversa. A Agostina é uma narradora muitas vezes perversa, como as suas personagens. As suas personagens estão longe de ser inocentes, estão longe de ser ingênuas. São personagens que ela retrata que têm muitas vezes segundas intenções, são personagens às vezes ambíguas,
Aliás, a forma de narrar da Agostina é muito interessante, porque eu estou-me a lembrar de um romance em particular, que é Eugénia e Silvina, em que há uma personagem que morre, não se sabe quem matou, e então há várias teorias. Há uma teoria que foi A, e depois, passado 30 ou 40 ou 50 páginas, essa teoria é rebatida e é outra teoria. Nós nunca chegámos a saber exatamente. Isso é uma. Matou. Quem matou, ou quem fez isto, ou quem fez aquilo, isto é um exemplo. Portanto, o discurso da Agostina muitas vezes vai atrás, vem à frente, dá novas hipóteses, dá novas opiniões, acrescenta pontos. Às vezes parece circular, mas não é circular, é em espiral, porque vai evoluindo. Por isso é que às vezes ela torna-se mais difícil, a sua leitura se torna mais difícil para gente apressada, gente menos preparada ou menos vocacionada, não é, para este tipo de leitura. E eu não sei o que é que se passa na Venezuela e na América do Sul, mas era bom que o interesse pela Agostina e por outros autores da literatura portuguesa, mas no caso pela Agostina, fosse crescendo e se conseguisse que eles lessem. Ela não está traduzida em castelhano, penso eu. Sim, acho que não. Alguma que outra obra traduzida na Espanha, pude verificar, mas acho que o conjunto da obra dela não. Estava voltando àquele ponto que me disse que a Agostina Bessa Luís conheceu-a pessoalmente. Que opinião tem dela como pessoa, como ser humano? Eu sei que é uma pergunta um bocado... Não, a Agostina era uma personagem, a Agostina era uma personalidade fascinante. Era uma personalidade com quem era um gosto conversar. Mas ela tinha muitas coisas das suas personagens. Quer dizer, muitas coisas que ela dá às personagens, que ela empresta às personagens, às vezes a Agostina tinha um discurso que não se afastava muito. Mas ela era uma personagem fascinante e a relação dela com o Manuel de Oliveira e os filmes que o Manuel de Oliveira fez baseados, digamos assim, em alguns dos seus romances, também são, como sabemos, conhecidos e apreciados, pelo menos por aqueles que são mais cinéfilos. O Valabrão, por exemplo? Sim, o Valabrão, por exemplo, e outros, e o Amor de Perdição, e a Francisca, que é sobre a Fanny Bowen, portanto, eles... E ela discutia também como é que era a obra, como é que não era, ela gostava, ela não gostava das personagens dos filmes. Ela era uma personagem, uma personalidade, ela parece uma personagem, mas era uma personalidade com quem se convivia bem, com quem... que tinha sempre também uma análise muito arguta da sociedade, mesmo quando falava numa conversa informal. Se isso viesse a propósito, ela tinha sempre a sua opinião, e a sua opinião nunca era uma opinião simples ou simplista, era sempre algo trabalhado, algo interessante. E que aspectos acha da vida da Agostina acha que mais influenciou a obra dela? A vida influencia sempre aquilo que nós fazemos, não é? Fazemos, certo. Claro, o facto de ela ter vivido num meio rural e ter conhecido bem esse meio rural e uma tia velha que, pelos vistos, terá influenciado na construção da Sibila, da Quina, ter conhecido bem o meio rural, conheceu bem o meio do Porto, o meio urbano, menos bem Lisboa, mas sobretudo aqui o meio do Norte, ter vivido em vários lugares, ela teve várias casas, ela viveu em vários meios, ter convivido também com os intelectuais da sua época. Ela conviveu com a Sofia de Melo Breiner, com o Eugênio de Andrade, pelo menos com estes que são cuja idade é mais aproximada da dela. Ela chegou, portanto, a ser diretora de teatro Ana Maria em Lisboa, portanto, ela conhecia muitos meios sociais, ambientes, e descrevia-os muito bem. Tinha uma análise muito precisa, muito certeira daquilo que observava. E a vida dela foi uma vida, digamos assim, comum. Ela não trabalhava, não é? Ela escrevia. Ela escrevia. Ela tinha a sua casa, o marido, que era advogado, e que lhe passava os livros. Ela escrevia, ela manuscrevia, e o marido passava-lhe à máquina, portanto, em tempos anteriores ao computador, a maior parte da sua obra. Eu acho que
isso ela refletia sobre a sociedade e depois escrevia, conhecia bem, tinha um olhar muito, muito crítico sobre aquilo que via e sobre aquilo que observava. Uhum. A vida influencia sempre. Diga. Sim, claro. Em geral, Fátima, como caracteriza a obra de Agostina Bessa Luís dentro da literatura portuguesa? Ora, dentro da literatura portuguesa contemporânea e também literatura portuguesa em geral, mas eu acho que nós devemos situá-la dentro da sua época, não é? Porque a autora, ela é uma grande senhora da literatura, se podemos usar esta frase. Ela é fundamental para conhecermos a literatura portuguesa da segunda metade do século XX até à atualidade. Portanto, a última obra dela é de 2006, se não me engano, portanto já é do século XXI, mas na verdade a grande parte da sua obra é da segunda metade do século XX. E ela é incontornável, os estudos, não só na sua análise da sociedade contemporânea, como nas relações que ela faz entre a literatura e a história. Ela tem romances de que eu gosto muito, em que faz uma leitura transgressiva da história. Ela tem, por exemplo, as Adivinhas de Pedro e Inês, ou o Mosteiro, Dom Sebastião, as Adivinhas de Pedro e Inês, claro, sobre Inês de Castro e Dom Pedro, para citar só estes dois, tem muitos mais, mas em que ela dá uma visão outra que não tem que ser verdadeira ou mentira, porque na literatura não se fala em verdade, mas em que ela não há verdade, né? Não há crença, é uma questão mas em que nós temos uma análise completamente diferente daquela que é transmitida pelos textos oficiais, pelos textos documentados, em que há uma construção dela sobre as personagens do passado, e isso é muito interessante. Eu, como me interessei muito sobre as relações entre a literatura e a história, interessei-me muito sobre, sobretudo as Adivinhas de Pedro Inês e o Mosteiro, mas tem outros, enfim, que também se passam nos tempos passados, a Monja de Lisboa e tal, mas talvez não tão conseguidos. Estes dois parecem os mais importantes. Tem também uma outra faceta muito interessante, que é construir personagens a partir de um livro, que é, por exemplo, o Antes do Degelo e o Crime e Castigo de Dostoiévski, em que nós vemos nitidamente uma construção da Agostina sobre um romance de Dostoiévski, o Crime e Castigo, e quase pôr as personagens quase como duplos das personagens do Crime e Castigo. Temos muitos casos assim. Temos também, por exemplo, ordens menores, em que as personagens pós 25 de Abril são quase assimiladas a relações com as personagens do século V, tipo de Péricles, não é? De Atenas. Portanto, há vários textos em que ela quase que identifica personagens do passado com personagens do presente, tirando daí ilações, percebendo nós que as características do passado subsistem no presente, embora com alterações. Ou, por exemplo, o último romance dela, A Ronda da Noite, aquela parte do quadro do Rembrandt, que cria toda uma teoria. Eu acho, portanto, esse tipo de romances são romances fascinantes, porque nós temos que lidar com muitas realidades. Não é só com o livro dela, mas com o que está por trás. E ao fazer estas ligações, o livro torna-se cada vez mais interessante. E temos também os Meninos de Ouro, que se diz que ela tratava o Sá Carneiro, Francisco. Claro. Como especialista de literatura, Fátima, como analisa hoje em dia o panorama literário português? Hoje em dia, século XXI, não é? Século XXI. 2022. 2022, pronto, século XXI. Eu acho que o panorama literário português tem havido coisas muito interessantes, quer a nível da prosa, quer a nível da poesia. Eu sou mais estudiosa de prosa, portanto estou mais à vontade a falar na prosa, mas acho que romances como os de Gonçalo M. Tavares, mesmo a Dulce Cardoso, o Lobo Antunes, que ainda continua a escrever, ainda continua a publicar, o Mário Cláudio, esses são autores muito interessantes, agora ainda no século XXI, portanto ainda temos muita coisa, e alguns, como Gonçalo M. Tavares, ainda é muito novo, ainda irá com certeza publicar outras coisas muito interessantes, mas já tem muitas interessantes. Uma viagem à Índia, por exemplo, uma viagem à Índia, Aprender a Rezar na Era da Técnica, o Jerusalém,
O Osso do Meio, Uma Menina Perdida no Século à Procura do Seu Pai. Quer dizer, pronto, penso que ele será uma aposta grande agora no século XXI, porque é novo ainda. Claro. Fátima, uma pergunta que não lhe fiz há pouco. Agostina Bessa Luís tinha uma veia poética também, ou se dedicou somente à prosa? Eu penso que ela se dedicou somente à prosa. Se tem poemas, não sei, não conheço. Sim. Mas acho que ela se dedicou somente à prosa. Não me parece, nunca ouvi falar em nenhum poema da Agostina. Em poemas de Em poemas Agostina. dela, não, Sim. acho que é sobretudo a prosa. Sim. Uma última pergunta. Como estudiosa de literatura, existe algum autor hispano-americano, literatura latino-americana, que goste, que também aprecie aqui Gosto. Eu não na sou Hispanoamérica? escritora, gosto do Gabriel García Márquez, Sim. do Vargas Llosa, bem, brasileiros também, está a falar de língua castelhana. Sim, também pode ser do Brasil. Brasileiros conheço muito. Do Brasil. Do Brasil. Mas no Brasil, brasileiros. Já fui professora de literatura brasileira, ainda o ano passado é essa. Brasileira, gosto de Guimarães, pois brasileiros, do Guimarães Rosa, do João Cabral de Melo Neto, do Machado de Assis, claro. Século XIX, mas é incontornável, do modernismo, João de Andrade. Érico Veríssimo, gosta? Érico Veríssimo, gosto, até fiz, eu fui uma vez ao Brasil quando foi um centenário qualquer que me convidaram a falar sobre o tempo e o vento. Sim. Gosto muito, o Érico Veríssimo também, o Rubem Fonseca. Uhum. Brasileiros estão mais à vontade, não é? Claro. É mais a minha área. Hispano-americanos, eu li mais do que esses dois, mas agora assim de repente. Claro. Gabriel García Márquez, gosto muito, o Vargas Llosa e também uns autores peruanos, mas agora não me lembro do nome deles. Eles escreveram sobretudo romances históricos, passados no século XIX, século XVIII, mas eu agora não me lembro do nome dos autores peruanos. Tenho-os aí, não estava à espera. Gostaria de conhecer. Claro, conheço o Borges, o argentino, José Luís Borges, claro, as ficciones, claro. Se a pessoa começar a pensar, não é? Começam a vir. Gostaria de ter mais, mas, e conheço com certeza, mas agora de momento não me estou a lembrar. Tá bom. Muito obrigado, Fátima. Não sei, venezuelanos não conheço muito, não. Sim, venezuelanos, há um que é um clássico da literatura venezuelana, que é Rómulo Gallegos, autor de um romance de Dona Bárbara. Sabe que esses romances não chegam muito aqui. Dos mais conhecidos. Não chegam muito a Portugal. Sim, não. Eu posso ler em castelhano, não tenho problema nenhum. Mas não chegam a Portugal, portanto, só indo às vezes a um país e a pessoa comprando, ou assim, não são assim muito comuns. Claro. Mas gostaria de muito conhecer, bem. eu acho que quanto mais se conhece, melhor. Claro que sim. Muito obrigado, Fátima, pelo seu tempo e por esta entrevista tão amena, e tudo bom para si. Não sei, quer dizer alguma coisa aqui para o público da Venezuela, hispano-americano? Resta-me agradecer o convite que me foi feito e terei todo o prazer, sempre que quiserem, estarei à disposição, até com estudantes e tudo, não sendo presencial, pode ser online, estarei sempre disponível para uma aula, para o que quiserem. Muito obrigado, Fátima. Um beijinho para si e já agora um bom Natal para si. Obrigada, para si também.